Quando e como fazer os redirecionamentos 301 e 302 no WordPress? Olá, sou Leandrinho Vieira, especialista em WordPress, e esse é um vídeo para os canais digitais da PIC, a empresa especializada em WordPress. Muitas pessoas têm dúvidas de quando ela deve fazer uso do redirecionamento 301 ou 302, bem como isso poderia ser feito, ok? Primeiro vamos entender algumas questões aí antes de entrar nessas duas respostas do quando e como. O navegador de internet, ele se comunica com o servidor web para poder requisitar a página que você está querendo acessar, ok? Quando essa comunicação acontece, ela tem uma troca de algumas informações que não são visíveis para a gente. E essa comunicação acontece através de um protocolo, que é o protocolo HTTP, ok? Então vamos lá. Essas informações invisíveis, digamos assim, são os headers, são os cabeçalhos da requisição do navegador de internet para o servidor web e o retorno do servidor web para o navegador de internet. Então ambos softwares precisam desse cabeçalho para poder interpretar e entender como que eles vão interpretar e fazer o que deve ser feito, ok? E essa comunicação acontece através de um protocolo chamado HTTP, ok? Então nesse protocolo aí que tem essa requisição, que é a forma que esses softwares se comunicam, tá certo? Então vamos lá. Através dessa comunicação aí, eu vou poder informar para o navegador de internet que, olha, esse endereço que você está querendo aqui mudou, não é mais esse, vai para esse, tá? Então, o quando a gente começa a entrar nele agora. Ou seja, se você tem uma página que mudou de endereço, mudou de URL, ou você tem um conjunto de páginas, que é muito comum quando você troca de plataforma, foi alterada, então você precisa fazer esses redirecionamentos aí. E o porquê que você precisa? Porque senão a pessoa vai bater no endereço antigo e não vai ver nada. Vai dar o famoso aí 404 de página não encontrada. A gente pode trazer isso, por exemplo, para o mundo real. Quando você mora numa casa, você muda. Chega o correio para poder entregar, aquela entrega, aqueles recebíveis que você tanto espera, volta para trás. Então, normalmente você tem que fazer duas coisas. Contar com a sorte de que o correio vai chegar ali, imaginar que você mudou para a casa do lado ou para algum outro local, te procurar, que dificilmente vai acontecer. Aí você pode imaginar que o seu usuário caindo numa 404 e tentando encontrar a informação. Ou você pode informar ao correio, eu mudei, o endereço era X, agora é Y. Então, ao contrário dele entregar a encomenda lá no X, ele vai para o Y. Para o seu usuário, você não vai falar isso com ele, é claro, mas você fala para o navegador de internet. Ou seja, navegador de internet, você requisitou a página A. Só que agora o endereço dessa página A, ele é B. Então, vai para lá. Ok? E aí, o como fazer, ele é bem simples. Vou te explicar aqui 4 maneiras, e a que eu mais gosto de fazer. Mas antes, vamos entender qual que eu vou usar, 301 ou 302. É muito simples a diferença, mas é importante você entender isso aqui. Quando você tem um endereço em que ele mudou definitivamente, ou seja, para sempre, o endereço era esse, agora esse, para sempre vai ser isso, você vai considerar o redirecionamento 301, que esse é um status do protocolo HTTP que diz que é uma mudança permanentemente, ok? Agora, se é uma mudança temporária, por um tempinho ali, você vai usar o 302, que ele é para essa ocasião. O 302 normalmente ele é muito utilizado aí quando você tem uma página temporária de promoção, alguma coisa nessa linha, tá? Por exemplo, a Black Friday, você colocou uma página de Black Friday ali e no lugar de uma página antiga,
né, uma página que você usava muito. Então você colocou uma Black Friday ali para aproveitar o acesso dessa, ou redirecionou, enfim, alguma coisa temporária, você usa 302, tá? Sempre você vai ter que escolher 301 ou 302, porque se você não fizer isso, o usuário vai ter um 404, que a página não foi encontrada, que o endereço mudou. Então você tem que fazer o 301 ou 302, aí você tem que entender se é uma mudança permanente ou temporária para definir qual status fazer uso. Quando você usa o redirecionamento 301, é natural, durante um tempo, todas as informações, autoridade, especificidade que essa página aqui tinha, o Googlebot, por exemplo, transfere para essa nova que você fez. Quando você faz uso do 302, isso não acontece, porque ele acredita, obviamente, que é temporário, que logo ele vai voltar à página anterior. E como fazer? É simples. Você pode fazer de 4 formas. Via PHP, utilizando essa linguagem de programação que roda no server-side, lá no servidor web, Nginx ou Apache. Mas fazendo com PHP, dependendo aí da estrutura do seu site, vai ficar um monte de código disperso e talvez você se perca na gestão disso daí. Uma outra forma é com JavaScript, e é a pior delas, porque o JavaScript ele é uma linguagem client-side, ou seja, ela é executada no dispositivo, no navegador do usuário. Então, quando ela chegar aqui, já aconteceu o carregamento do cabeçalho, de tudo. Então, o usuário vai se deparar, por exemplo, com um erro 404 ou uma página 404, se ela for personalizada, e depois o redirecionamento vai acontecer. Não é legal. Tem outra forma também, que até com HTML, né? Você pode utilizar a meta tag com o refresh ali e fazer o redirecionamento. Mais uma vez, a página tem que carregar para depois fazer isso. As duas melhores formas são via plugin ou no próprio servidor. Via plugin, o meu conselho seria o plugin Redirection. Ele é um plugin excelente, muito fácil de ser utilizado, tem uma gestão muito completa, permite fazer uso de regex, o que é incrível. Funciona tanto se o seu site tiver uma hospedagem com Apache ou Nginx e um monte de outras funções que é bem relevante. E você faz isso através de uma interface. É muito bom se você tem um site de baixa audiência, se você não tem conhecimento técnico, vai te ajudar muito, ok? Quando a gente fala agora de um site de grande acesso, tem muito tráfego, o melhor é fazer isso no servidor web. Por quê? Quando você faz isso no servidor web, o navegador de internet bate aqui e já volta. Ele nem chega a acessar o WordPress, nem chega na aplicação. Consequentemente, com isso, eu não preciso de aumentar ou fazer uso do processamento do servidor, de acessar banco de dados ou qualquer outra coisa. Então, fica muito mais rápido e muito mais barato também. Só que isso você vai perceber se você tiver um site aí de grande acesso e se você tiver, obviamente, conhecimento técnico. Dado que, se você está fazendo uso aí do Nginx, você vai ter que ir lá no arquivo de configuração do Nginx para poder definir esse redirect e saber como escrever isso. Caso contrário, vai dar pau. Se você utiliza Apache, ele utiliza um arquivo onde você coloca essas instruções de redirecionamento e algumas outras, chamada de htaccess, ok? Então, vai exigir um pouquinho mais de conhecimento técnico aí da sua parte para poder fazer isso, tá bom? Espero nesse vídeo ter te respondido quando e como fazer os redirecionamentos 301 ou 302 do WordPress. E você pode aprender ainda mais, além desse vídeo, acessando blog.apic.com e pesquisando por redirecionamento, vai ter um blog post lá com muito mais informações para você. Valeu!